Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Palavra do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos meditando nesses dias, na primeira leitura, o profeta Oséias. E quem tem rezado a liturgia tem percebido o quanto Oséias tem chamado a nossa atenção e nos pedido que procuremos o Senhor. Ontem na leitura ele dizia isso para nós. Buscai a face do Senhor. Buscai a face do Senhor. E hoje, nessa primeira leitura, ele apresenta um Deus totalmente terno, um Deus compassivo, um Deus que é amor, um Deus que nos acolhe como filhos, como filhas. Um Deus que não olha para as nossas fraquezas, os nossos pecados, mas nos olha como filho. Mesmo sabendo do erro da comunidade, ele vai dizer: olha, quando Israel era criança, eu já o amava. E desde o Egito chamei meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais eles se afastavam de mim. Imolavam aos Baals e sacrificavam aos ídolos. Ensinei Efraim a dar os primeiros passos, tomei os meus braços, mas eles não reconheceram que eu cuidava deles. Muitas vezes nós não conseguimos perceber o quanto Deus cuida de nós. Então o profeta Oséias convida-nos a perceber isso, o quanto Deus cuida de nós, mesmo diante das nossas fragilidades. Nós estamos aqui no Hospital do Câncer, né? Agora há pouco conversando ali com a minha conterrânea, né? Falando do seu tratamento. E às vezes nós, diante da enfermidade, nós às vezes perguntamos: por que isso está acontecendo comigo? Uma pessoa ativa de igreja, né? Prestativa nos movimentos, mas por que logo eu? Será que Deus esqueceu de olhar para mim? E aí eu vou dizer para vocês, quando nós olhamos para a cruz, eu gosto muito de dizer isso ao usar a figura do crucificado, justamente para levar as pessoas a perceber que quando nós somos pessoas de igreja, independentemente, mas somos cristãos, ou não professamos nenhuma fé, mas
existe dentro do nosso coração a caridade, a fraternidade, ou até mesmo nós que o adoramos, nós que o temos como Deus da nossa vida, e às vezes nós tentamos viver uma vida reta, segundo o Evangelho, e às vezes somos surpreendidos com uma enfermidade. Aí a gente olha para a cruz, nos momentos que nós questionamos Deus, por que logo eu? E aí, ao olhar para a cruz, nós vamos perceber que quem está crucificado é o próprio Deus. Se Ele é o crucificado, então não é Ele que nos manda a cruz, porque Ele também foi crucificado. Então não é Ele que nos manda a cruz. As cruzes vêm na nossa vida sem que a gente peça. Ninguém pede para ficar doente. É a cruz que vem na nossa vida. E não é Deus que nos manda cruzes. E se ela veio em nossas vidas, nós vamos pedir forças a Ele. Senhor, essa cruz veio na minha vida. Agora eu te peço, assim como o Cirineu ajudou Jesus, me ajuda também a suportar o peso da cruz. E isso é reconhecer o amor de Deus na nossa vida, como o profeta Oséias nos fala nessa primeira leitura de hoje. Buscar a face do Senhor, reconhecer que Ele nos ama, que Ele cuida de nós, e não é Ele que nos manda cruzes, as cruzes vêm. E aí voltemos o nosso coração para Deus, e somente entendendo esse amor, essa ternura de Deus, nós vamos conseguir entender aquilo que Jesus hoje nos fala no Evangelho, quando envia os seus discípulos em missão. Só entendendo a grandiosidade de Deus, o amor de Deus, é que nós compreendemos quando Ele nos chama para uma missão. E todos nós somos chamados para essa missão. Todos nós recebemos de Deus esse poder para curar os doentes, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expulsar os demônios, porque tudo isso nós recebemos de graça. Nós recebemos de graça, que é o amor de Deus, que é a força de Deus. E se recebemos de graça também devemos dar. Esse é o amor de Deus que nos abrange, e que sejamos gratos a este amor e o cuidado que Ele tem por todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.